Sabe uma coisa curiosa sobre briga de casal? Muitas vezes o problema parece ser uma coisa, mas a raiz é outra completamente diferente. Totalmente. O estopim é, sei lá, a toalha molhada na cama, mas a bomba relógio que tá ali no fundo é a conta conjunta no vermelho. O dinheiro tem essa capacidade de se disfarçar. Exatamente. Ele vira tipo um fantasma que assombra todas as outras áreas. E o ponto principal que o autor da nossa fonte de hoje, o Gustavo Cerbasi, percebeu é que os casais não sentam para falar de dinheiro antes do problema aparecer. Nunca. É sempre reativo. Sempre. A conversa só rola quando o incêndio já começou. E aí, claro, vira briga. O que é uma pena, né? Porque a conversa poderia ser uma ferramenta para construir coisas juntos. É por isso que hoje a gente vai mergulhar na análise que o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos faz dessa relação tão delicada entre finanças e relacionamento. E o legal desse material é que ele foge daquela conversa chata de planilha, de cortar o cafezinho, sabe? O foco é em comportamento. A forma como um casal lida com o dinheiro diz muito sobre a qualidade da relação e sobre a capacidade deles de tirar sonhos do papel. E como a gente vai organizar essa conversa? Bom, para guiar nosso papo, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos passar por 3 histórias reais de casais com resultados assim completamente diferentes. Ok. Depois, a gente entende os 5 perfis financeiros que o livro descreve e, para fechar, uma parte que eu acho divertidíssima, uma espécie de horóscopo financeiro para ver quais combinações dão certo e quais são receita para o desastre. Adorei a ideia do horóscopo financeiro. Mas vamos começar pelas histórias, então. Imagino que o livro traga um exemplo do casal ideal, aquele que parece fazer tudo certo. Quem são eles? São a Vitória e o Renato, que o autor chama de o casal a todo vapor. Eles namoraram por 8 anos, esperaram a estabilidade profissional para casar e, quando fizeram, tomaram uma decisão um tanto radical. Que foi? Unificaram tudo. Conta corrente, investimentos, cartões, tudo virou uma coisa só, um projeto em comum. Unificar tudo? Nossa, confesso que essa ideia assusta um pouco. Muita gente hoje preza pela independência financeira por ter o seu dinheiro, mesmo dentro de um casamento, né? Sim, e o livro aborda esse receio. Mas o caso deles é a defesa do autor para esse modelo. O segredo não é a unificação por si só, mas o que vem com ela. Um hábito. Que hábito? Eles criaram a rotina de todo santo mês, sentarem juntos para olhar os gastos e checar o andamento das metas. A conta conjunta, no fundo, força o diálogo. Faz sentido. E qual foi o resultado prático dessa disciplina toda? Olha, é impressionante. Em 6 anos, com a renda familiar de uns R$ 5.400, eles quitaram um apartamento, compraram um carro de luxo e um popular. Nossa! Fizeram 2 viagens para o exterior, montaram uma previdência para a aposentadoria e, o mais incrível, não tem R$ 1 de dívida. Ainda acumularam quase R$ 48 mil em investimentos. Uau! Com essa renda é um resultado espetacular. E o que me impressiona aqui é que a gente tende a pensar que o segredo é ter uma renda alta, mas o caso deles prova que não. O verdadeiro superpoder financeiro deles não estava no contra-cheque, mas na agenda. O hábito de sentar e conversar. Exato. Esse simples hábito vale mais que milhares de reais a mais na conta. A poupança deles hoje vai para melhorar a vida, não para tapar buraco de emergência, porque a segurança eles já construíram. Essa unificação total do primeiro casal é o cenário dos sonhos, mas parece exigir um alinhamento perfeito desde o início, né? O que acontece quando os dois não são tão parecidos assim? Como no caso da Ana Cláudia e do Pedro. Aí temos uma dinâmica diferente, mas que também funciona. O livro o chama de um puxa o outro. Nesse caso, o Pedro é o organizador, o cara que gosta das planilhas. A Ana Cláudia, ela detesta isso. Sei bem como é. Só que, e aqui está o pulo do gato, ela não se omite, ela colabora. Guarda os recibos, usa as listas de compras que ele prepara. Ela participa do plano, mesmo não sendo a arquiteta dele. Ou seja, a parceria não exige que os dois sejam especialistas, mas exige que os dois estejam no mesmo time. E como eles estão hoje? Eles estão bem.
Compraram um apartamento com a ajuda dos pais e estão terminando de pagar essa dívida. Já tem uma pequena poupança, mas o mais interessante é o plano para o futuro. Que plano? Eles já decidiram que assim que quitarem a última parcela da dívida com os pais, vão pegar exatamente o mesmo valor e começar a depositar num plano de previdência. É uma baita sacada. Porque eles não vão sentir o baque no orçamento. Aquele dinheiro já não existia para os gastos do dia a dia, ele só vai mudar de destino. É uma transição suave e muito inteligente. O hábito de separar aquele dinheiro já está criado, eles só redirecionam o fluxo. Isso mostra planejamento e visão de futuro, mesmo sem os dois serem expertos no assunto. A colaboração é a chave. Ok, então já vimos um casal que rema junto em perfeita sincronia e outro onde um guia o barco e o outro ajuda a remar. Mas, e quando eles remam em direções opostas? Aí a gente chega no caso mais tenso que o livro traz, o da Patrícia e do Sérgio. Tragédia porque o começo era perfeito. Casaram sem dívidas, compraram uma casa à vista com o dinheiro que juntaram e tinham uma renda ótima na época, quase R$ 8.000. O cenário ideal. O que deu errado, então? O gatilho foi um erro. O Sérgio, por conselho de amigos, fez um investimento em ações que deu muito, muito errado. Ele perdeu dinheiro e, de forma até razoável, pediu para Patrícia que eles segurassem os gastos por um tempo para recuperar. E ela não aceitou. Pior que isso, ela se sentiu pessoalmente injustiçada. O pensamento foi tipo, o erro foi dele porque eu tenho que pagar por isso. E nesse momento, o nosso dinheiro morreu. Deu lugar ao meu e ao seu. A comunicação sobre finanças acabou ali. Acabou. Silêncio total. E as consequências devem ter sido desastrosas. Foram. Começou com dívida no cheque especial. Depois venderam as ações que sobraram com prejuízo para cobrir as contas do mês. Aí o Sérgio, talvez por orgulho, decidiu trocar de carro sozinho, gerando mais dívida. O relacionamento quase acabou em divórcio e eles acumularam mais de R$ 32.000 em dívidas. Que loucura! É a prova de que renda alta não garante absolutamente nada. Nossa, o problema não foi a perda no investimento, mas a implosão da parceria. Exatamente. Perder dinheiro acontece. O problema foi a ausência total de um plano para lidar com o imprevisto. Sem objetivos comuns, o erro financeiro virou uma crise de confiança, de individualismo. Criou um ciclo de culpa e ressentimento que quase destruiu tudo. Ouvindo essas três histórias, fica muito claro que as pessoas são radicalmente diferentes na forma como pensam e agem com o dinheiro. É quase como ter uma personalidade financeira. E o livro mapeia exatamente isso, não é? Mapeia assim. Ele define 5 perfis principais. O primeiro é o poupador. É aquele focado em guardar para o futuro que pensa 1000 vezes antes de gastar. Às vezes a família o vê como o tio Patinhas da história. Em oposição a ele, imagino que vem o gastador. Aquele do só se vive uma vez, que adora novidades, status, e não vê problema em parcelar a felicidade em 12 vezes, né? O lema é viver o hoje. Isso. Depois temos um perfil bem caótico, o descontrolado. Ele genuinamente não sabe quanto ganha, nem para onde o dinheiro vai. A fatura do cartão é sempre uma surpresa e o cheque especial é tipo parte do salário. Conheço alguns assim. E tem também aquele que não é nenhuma coisa nem outra, o famoso deixa a vida me levar. Tem, é o desligado. Ele não é um gastador compulsivo, geralmente gasta menos do que ganha. Mas não tem plano nenhum. Poupa o que sobra quando sobra. Não acompanha extrato, não sabe quanto paga de juros, o dinheiro simplesmente acontece para ele. E por último, o oposto do desligado, o superorganizado. O financista. Esse é o mestre das planilhas, dos aplicativos. Ele sabe exatamente quanto rende o investimento e qual o juro do financiamento. É eficiente, mas corre o sério risco de ser o chato da relação. Ah, sim. É aquele amigo que na hora de rachar a pizza, abre a calculadora para dividir o valor exato da sua fatia com borda e da minha sem borda. Perfeita definição. É útil, mas um pouco cansativo. E o livro ressalta algo importante. Nenhum desses perfis é bom ou mal. Todos têm pontos fortes e fracos. O desafio num relacionamento não é tentar mudar o parceiro, mas entender os dois perfis para que um ajude a equilibrar as fraquezas do outro. E essa ideia do horóscopo financeiro é genial,
Porque a gente sempre quer saber se os signos astrológicos combinam, por que não os perfis financeiros? O que acontece quando a gente mistura esses perfis num relacionamento? É a parte mais divertida e reveladora do livro. Vamos pegar a combinação mais clássica e explosiva. Poupador com gastador. Espera aí, o livro deve ser bem direto nesse ponto. O que ele diz? A frase é: os números estarão sempre contra seu relacionamento. É bem pessimista. A menos que haja um projeto de vida muito claro, a chance de conflito é altíssima. É a receita do desastre que a gente viu com a Patrícia e o Sérgio. Faz todo sentido. Um quer construir o futuro, o outro quer viver o presente. O gasto de um é uma ameaça para a segurança do outro. Exatamente. E o que acontece no extremo oposto? Dois gastadores juntos. Imagina uma festa sem fim, que termina mal. Exato. Gastador com gastador é a combinação que vai a todo vapor para problemas financeiros na velhice. Eles se divertem muito, vivem intensamente, mas não constroem nada. A conta uma hora chega e chega cara. Ok. Então, qual seria uma combinação de sucesso? Uma com alto potencial é poupador com financista. O livro descreve como a união do sucesso financeiro. O financista traz a estratégia, os melhores investimentos e o poupador traz a disciplina para poupar. O único risco é o financista precisar convencer o poupador a gastar um pouco e aproveitar a vida, sabe? Para não virar só uma máquina de acumular. Entendi. E o caso mais perigoso de todos? Dois descontrolados. Sem dúvida. Descontrolado com descontrolado. O autor diz que é um relacionamento que, se sobreviver, será à custa de muito sofrimento e privação. É o caos em dobro. Vão estar sempre correndo atrás do prejuízo. O interessante é que ter perfis iguais também não é garantia de nada. Dois poupadores, por exemplo, podem acabar ricos e infelizes. Exatamente. Essa é uma das grandes lições. O livro alerta que dois poupadores podem ter um futuro cheio de dinheiro, mas pobre de sentimentos porque nunca se permitem aproveitar o que construíram. E dois financistas? Podem transformar a casa num escritório de contabilidade. Uma vida de números, não de sentimentos, onde a espontaneidade morre. Então, no fim das contas, não se trata de encontrar um parceiro com o perfil certo, mas de, independentemente dos perfis, construir um plano juntos. É isso. Voltando às nossas três histórias, o que separa o sucesso da Vitória e do Renato, da crise da Patrícia e do Sérgio, não é o perfil de cada um. É a existência ou a ausência de diálogo e de um projeto em comum. Sem um plano, os sonhos de um viram obstáculos para os sonhos do outro. E é aí que o dinheiro, que deveria ser uma ferramenta, vira uma arma para destruir. Então, o que tudo isso significa? Se a gente pudesse tirar uma mensagem central, parece que o primeiro passo, o mais fundamental de todos, é o autoconhecimento. Entender o próprio perfil financeiro e, a partir daí, ter a coragem de entender o do parceiro. É a base para construir um diálogo que produz, em vez de um campo de batalha. Sem dúvida. O livro oferece um caminho claro baseado em diálogo, planejamento, metas conjuntas. Mas isso me deixa com uma reflexão final, um pensamento um pouco mais provocador. Manda. Se um casal descobre que tem perfis radicalmente opostos, tipo um gastador extremo e um poupador ferrenho, e mesmo com esforço a conversa não consegue criar uma ponte entre eles, será que o problema é só financeiro? Ou essa dificuldade profunda em alinhar objetivos sobre dinheiro, na verdade revela uma incompatibilidade muito mais fundamental sobre valores e visões de vida? Algo que nenhuma planilha de orçamento, por mais perfeita que seja, consegue resolver.